Boa tarde, gente. Aqui quem fala é o professor Demis, de Informática Básica, do CEPROSC. E nesta videoaula nós vamos aprender a como se deve organizar o seu slide, criado no PowerPoint. Nesta aula eu não vou ensinar como criar especificamente, através da informática, o seu slide. Nós vamos trabalhar a maneira que você deve organizar o seu slide. Porque eu observo que muitos alunos sabem criar slide, mas não sabem criar ele corretamente para uma apresentação ou para um seminário. Bem, esse slide aqui foi criado por um aluno do CEPROSC. Não vamos citar o nome. Nós vamos criticar os pontos positivos e negativos para ver como é que está o slide. Primeira coisa que devemos observar é a questão do plano de fundo. O plano de fundo tem que ser o mais simples, tem que ser simples, não pode ser extravagante demais e também não pode ser simples demais. Aqui, por exemplo, não é aconselhável colocar o fundo todo brancão, a página em branco não, coloque algum tema, certo? Mas cuidado, procure um tema bem simples, não procure um tema extravagante, certo? Então, deve conter o título, o nome da pessoa que vai apresentar e o órgão que ela está representando. Nós estamos aqui o CEPROSC, pode ser a UFP, a UESP, Cefet, alguma empresa, alguma escola. Então é sempre bom colocar de onde, para que é esse slide. Esse slide foi feito para quem, certo? Então aqui for um aluno, você tem que colocar seu nome aqui e coloque embaixo o CEPROSC, por exemplo, se for algum aluno do CEPROSC, certo? Então vamos para o próximo slide. O próximo slide é o sumário. O sumário deve conter a sequência de sua apresentação. Como assim? Ela deve definir os pontos da sequência de sua apresentação. Definição, consumo, efeitos, tratamento, perguntas. Então aqui você tem que pesquisar em livros, internet, em outras fontes quaisquer, e deve elaborar a sua apresentação. Você tem aqui nesse sumário premeditar de como vai ser a sua apresentação, certo? Através de tópicos. Observa, o primeiro é a definição. Você não precisa necessariamente ter apenas uma página do slide para a definição. Você pode ter mais de uma página. O importante é seguir a sequência. Lembrando que todas as páginas de slide você deverá conter um título, certo? E sempre, destacando já, você sempre tem que trabalhar bastante com figuras. É muito importante que um slide tenha mais figuras do que texto. Vamos para o próximo slide. Como vimos, o próximo slide tem que ser definição. É o que ele obedece. Definição. Faltou apenas o tio aqui. Então ele colocou um breve conceito de o que é crack. Olha, você tem que resumir sempre bastante o conceito, textos. Você tem que trabalhar basicamente mais com fotografias. Quando tiver que trabalhar com texto, você tem que trabalhar o menor texto possível, de preferência tópicos. Então ele colocou o conceito em 3 linhas, tá bom, certo? Mais do que isso já fica ruim. Então a partir desse conceito é que você vai explicar. O slide por si só não deve explicar o conteúdo. Quem vai explicar o conteúdo é você. Então você tem que resumir bastante. O slide serve apenas para mostrar figuras e organizar o seu seminário. Então tomar cuidado com os textos. Então o próximo slide é sobre consumo. Lembrar de colocar um C maiúsculo, porque se trata de um título. Então ele fala, o consumo é muito grande no Brasil a cada dia que passa. Então ele fez um breve conceito aí sobre a questão do consumo, né? Então a partir desse texto, dessa frase, é que ele vai explicar por que o consumo é muito grande no Brasil. Então a partir daí que você deve explicar. Então aí tá ótimo, viu? É que ele colocou mais uma figura. Lembrando, é importantíssimo trabalhar com as figuras em slide. Próximo slide, ó, continua sendo o consumo. Pode? Pode sim. Ele está continuando a explicar sobre o consumo. Então ele resumiu ó, em uma frase, tá? Ótimo. E colocou novamente figura. Observe que o enfoque está mais na figura do que no texto.
E é assim que deve ser no slide. Um texto não pode chamar mais atenção do que a figura, certo? Então, continuando, efeitos. Então, ele colocou os efeitos aqui em frase. Mas o mais interessante é ele trabalhar os efeitos em tópicos, utilizando apenas uma palavra. E aí ele explicaria o que cada palavra representa aí sobre os efeitos. Novamente, figuras. Tratamento. Continuou com tratamento. Perguntas. Bem, o slide da pergunta é a penúltima página. O que ela fala? Bem, você não vai colocar perguntas. Alguns alunos confundem com essa página e eles mesmos elaboram perguntas. Não é. Quem vai fazer as perguntas são os ouvintes de sua palestra, os convidados, os que estão assistindo a palestra. Então aqui, vamos voltar aqui lá para o sumário. Você tem que deixar claro que vai existir no final do seminário um momento para perguntas. Então eles vão estar cientes de que no final de sua explicação você vai dar espaço para perguntas, certo? Eles não vão perguntar no meio do slide, eles vão esperar o final do slide para que ocorra o momento das perguntas. Então ele coloca o título aqui chamado perguntas e colocou aqui um homem com ponto de interrogação. Então nesse momento você vai falar assim, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Então as pessoas vão perguntar para você. Se for um seminário com muitas pessoas, você deve orientar no começo para escrever as perguntas, certo? Então aqui vai mostrar que você está organizado e que você tem um momento para perguntas. Todo seminário tem que ser aberto para dúvidas, que o objetivo das pessoas é entender o seu seminário. Então, quando elas aprendem, é normal terem dúvidas. E aí você precisa de um espaço para não atrapalhar a sequência do seu seminário. E o último slide, como falamos, aqui é o penúltimo. O último e importante é o obrigado. Finalize sempre o seu slide. Finalize. É como se fosse um texto. Começo, meio e fim. Então aqui é o fim. Está finalizando. E lembre-se de colocar o seu e-mail no final do slide. Porque as pessoas podem gostar e querer entrar em contato. E a maneira melhor de se entrar em contato é pelo e-mail. Viu? Espero que tenham entendido. Nosso trabalho é valendo 10 pontos e ele contém 10 páginas, tá certo? Você tem que fazer um slide bem simples contendo 10 páginas, contando todas as páginas, certo? Próxima aula nós vamos explicar como criar passo a passo esse slide. Pois um abraço, até mais.